Psicóloga, a tua prática clínica te sobrecarrega, te deixa cansada, ou ela te traz leveza, te traz paz, te traz equilíbrio? Esse é o nosso tema da nossa live de hoje, e eu tô aqui segunda-feira porque eu vou fazer uma live por dia antes do nosso workshop, porque a gente tá aí prestes, né, a ter o nosso workshop, nosso 17º workshop Depressão 360, que é um treinamento da prática clínica do psicólogo na maior demanda da psicologia, que é a depressão, e todas as complexidades que ela traz, desde crises graves, familiares, né, que a gente vai ter que interagir, até a demanda suicídio. Então, tudo que acontece ali nos transtornos depressivos, mas na prática é uma dinâmica diferente, né? E aí eu quis, né, trazer aqui pra gente esquentar os nossos motores, porque vai ser um verdadeiro treinamento da prática, né? Então a gente não vai estudar aquilo que a gente pode pegar em livro e ler e aprender. Não, a gente vai saber lá no nosso workshop como é que faz pra gente aplicar na prática quando a gente recebe um paciente com essa demanda grave. Então, você, mesmo nesse conteúdo gratuito, vocês vão poder ter essa experiência de saber o que fazer, ter segurança na sua prática. E eu quero, só com esse workshop grátis, que você veja esses resultados acontecendo no seu consultório, tá? Então, hoje eu tô fazendo aqui a nossa primeira live de esquenta, digamos assim. Temos 2 semanas aí, então serão 10 lives de esquenta. E esses conteúdos são conteúdos que eu quero trazer realmente reflexões também para a sua prática já agora, né? Agora de início aqui na nossa primeira live, que eu trouxe esse tema aqui sobre prática clínica, né? Sua prática clínica te sobrecarrega ou ela te traz leveza? Isso significa que tanto ela pode te sobrecarregar, mas ela também pode te trazer leveza para o seu dia a dia, né? Então, como que é possível isso? A gente vai conversar, vai trazer esses assuntos aqui hoje, tá? Então, vamos lá iniciar a nossa live de hoje. Inclusive, gente, essa live aqui eu também vou colocar ela, vou baixar ela aqui e vou colocar lá no nosso canal do YouTube, tá? Rosileia Lopes, Depressão 360. Quem não conhece, vai lá, gente, que a gente coloca vídeo também lá, novo. A gente faz aula lá no canal do YouTube também. Então, quem quer acompanhar mais, a gente não tá lá também, vai lá pro canal do YouTube também, tá? Então, tá acontecendo ao vivo aqui, mas depois eu vou baixar e vou deixar lá também no YouTube, tá? Então, vocês vão ter dois lugares de opção que vocês queiram ver. E vocês podem ver no decorrer da semana, né? Então, todo dia eu vou botar uma live. Às vezes você não pode assistir 12:30 e meia, mas você pode assistir em outro horário, tá? Segunda-feira é novo, né? Mas vai ter aí todo dia, tá bom? Então, vamos começar pensando aqui. Primeiramente, gente, a gente tem que... Eu vou trazer 4 tópicos aqui dessa live pra gente refletir. Então, essa live vai ser para solucionar alguns problemas de reflexão. Para psicólogos, por exemplo, principalmente psicóloga, né? Nossa área, a maioria é psicóloga, que tá aí com a agenda lotada por plano de saúde. Porque se você tá com a agenda lotada, cobrando um preço justo pelas suas sessões, né? E você tá ganhando bem, né? Tem uma diferença aí de você tá no plano de saúde ganhando R$ 20 por sessão, R$ 10 por sessão, R$ 15 por sessão, 30 que seja. Muito abaixo da nossa tabela de um preço justo para que a gente possa sustentar a profissão, né? Preço justo é um preço que sustenta a nossa profissão, né? Um preço, aí a tabela do CRP vai ver ali, a tabela mais baixa, né? A média mais baixa aí que ele coloca, dá para sustentar o básico da nossa profissão, né? E a gente pode aumentar, né, dentro dessa tabela aí, para que a gente possa ter, digamos, o recurso financeiro que seja sustentável para uma profissão saudável, né? Então a gente está falando aqui do profissional que está aí super sobrecarregado, cheio de atendimento. Eu sei porque eu recebo isso todos os dias aqui, né, no Depressão 360, pessoas que estão no consultório recebendo demandas demais na clínica e ela não tem tempo suficiente para atender. Ela tá ali sobrecarregada, ela não sabe o que tá fazendo e
né? Então, isso sobrecarrega, isso traz até burnout, gente, porque a gente sabe que o nosso dia a dia já é pesado, a nossa prática ali também, na clínica sendo pesada, né? Olha a associação que a gente faz. Eu tô falando também para psicólogos que estão ali recebendo demandas muito graves, e tem psicólogos que chegam a adoecer de tanta demanda grave que estão recebendo pessoas com nível de suicídio, pessoas com transtornos graves, junto com a depressão, porque a depressão é um transtorno que está sempre presente, né? Então a pessoa com transtorno borderline, por exemplo, normalmente tem comorbidade com depressão, então tem nível de suicídio, e a pessoa já com uma personalidade muito difícil de trabalhar, pessoas com TEA, que é pessoas que têm dificuldade de simbolizar as relações sociais, os símbolos sociais, então já traz uma complexidade, tem uma tendência muito grande a ter TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, por conta de tendência à inflexibilidade, a controle, né? Então, claro que a comorbidade com depressão também, né? Então, demandas muito graves que fazem com que a pessoa, o psicólogo, se sinta sobrecarregado. Paciente ligando toda hora, familiares ligando toda hora, ou seja, né? Então isso traz sobrecarga para o profissional também, né? Olá, gente, olá, boa tarde. Olá, Nete, tudo bem? Oi, Cris. Gente, vão colocando oi aqui para mim, tá? Oi, Dulce. Oi, gente. Isabel, Solange, Aline. Legal, gente. Vão me dando oi aqui que eu vou vendo quem tá chegando aqui, tá bom? Outro ponto aqui também. A psicóloga sem dinheiro. Um psicólogo sem dinheiro, né, tendo uma prática clínica confusa, ela fica estagnada, porque ela não tem como melhorar na sua prática, porque falta de dinheiro, falta estrutura para crescimento, né? Que é o ciclo que a gente fala, né? Que é o ciclo do fracasso, né? A gente não tem dinheiro, não tem como se especializar, então não melhora a prática clínica, então fica nesse ciclo, né? Fico com dificuldade na prática clínica, fico com dificuldade financeira, fico, né? É um carrossel aí de fracasso que a gente fica, né? E a sobrecarga do trabalho juntamente com a sobrecarga da casa. São duas coisas que se unem, e aí psicóloga, que nós mulheres, né, muitas vezes a gente se sobrecarrega, porque a gente não tem só o trabalho físico, né? Além de tudo, a gente tem o trabalho mental de pensar em tudo, né? Tanto clinicamente quanto na nossa casa, né? Então a gente fica estafada. Quem aí, gente? Eu queria até saber como é que vocês estão que estão aqui na live hoje, né? Psicólogos estafados, né? Estafa mental, estafa física, procrastinando muito as atividades que são importantes para ela, coisas que são importantes para aquela psicóloga. Ah, eu quero estudar, eu quero ler esse livro, eu quero fazer esse curso, né? E aí a psicóloga paralisa, não consegue fazer nada, pega o celular ali para estudar ou vai no computador e fica procrastinando. A rede social é ótima para fazer isso, né? Para fazer a gente procrastinar. Então a gente fica ali no loop sem fim. Eu já cheguei, né, a atender paciente que chegava a ficar com ansiedade porque não conseguia parar com esse loop, né? Isso é muito comum hoje na nossa sociedade, né? O que as redes sociais fazem com a gente com relação a essa, né? Mas isso não é a rede social que está fazendo com a gente. Se a gente não tá bem com a gente, se a gente não consegue se organizar, é claro que as redes sociais vão pegar a gente como presa fácil, né? Então a rede social tapa um buraco na gente que a gente não tá conseguindo preencher com alguma coisa, né? Olá, gente, boa tarde. Nossa primeira live aqui de esquenta, nosso workshop, nosso treinamento, né, intensivo e prático para demanda da depressão, na prática clínica do psicólogo. Então estamos aqui na nossa primeira live que já vai trazer, gente, algumas reflexões importantes para que a gente tenha um bom treinamento, um treinamento que seja eficaz e traga resultados para os nossos atendimentos, tá? Esse treinamento é gratuito, tá? Dia 24 começa. Mesmo ele sendo gratuito, tá? A gente sempre fala que nosso conteúdo é conteúdo de verdade, que traz realmente uma proposta de
de crescimento, de mudança na prática real no seu dia a dia, na sua prática, tá? No seu consultório e de imediato. A gente abre sempre vagas para o nosso curso fechado, né? Nosso curso fechado, a gente acompanha a pessoa, né? Tem todo o passo a passo de tudo e a pessoa pode destrinchar tudo no curso, assistir quantas vezes quiser, né? E tem outras, tem um programa de apoio todo, né? Mas os nossos conteúdos grátis, ele tem a proposta já de trazer mudanças. Então, mesmo quem não tem interesse de entrar no nosso curso, não pode perder de forma alguma o nosso workshop grátis, nosso treinamento mesmo, que é um treinamento express mesmo, para que você possa já ter resultados de imediato na sua prática, tá? E aí, gente, quem se sente aí no dia a dia sobrecarregado também, cansado? Na época da pandemia isso aconteceu demais, né? Isso aconteceu demais. Eu fui uma, gente, eu fiquei super estafada no período de pandemia, que eu acho que a gente não estava acostumado com essa união de trabalho com casa ao mesmo tempo, né? Isso também trouxe muita sobrecarga. Mas nós psicólogos, claro, né? Nós temos a profissão mais necessária e mais aprofundada para lidar com isso. Só que a gente também adoece. E aí, como é que a gente faz com isso? A gente também adoece, né? A Roseli tá dizendo aqui, ó, eu me sinto assim. Roseli, muito comum, principalmente nós que temos uma profissão para saúde, para cuidado, e principalmente nós, né? Principalmente nós que somos psicólogas, a gente é muito assim cobrado a não adoecer nessa área, né? Então a gente é muito cobrado a não ter o adoecimento mental, porque a gente trata de saúde mental. Só que a gente também adoece, a gente também se sobrecarrega, a gente também fica estafado de trabalho. Isso também acontece com a gente, né? A Silvana tá dizendo que se sente insegura para iniciar. O workshop vai ser uma boa jornada para você, viu? O workshop vai te dar uma clareza muito... Eu acredito que você vai sair com segurança para atuar. A primeira segurança que você precisa, você vai ter ali. Porque muito das nossas seguranças é não saber o que fazer. E aí, gente, trazendo agora algumas soluções para esses temas, né? Que eu falei aqui, né? Psicólogas com muito atendimento. Só que normalmente esses atendimentos de plano de saúde, por exemplo, são atendimentos com 20, 30 minutos no máximo. A psicóloga é obrigatório ela pegar uma ficha, alguma coisa relacionada lá à própria clínica. Ela tem uns processos que atrapalham o próprio processo dela de trabalho, limita a quantidade, né? O plano de saúde limita a quantidade do paciente de atendimento, e a gente sabe que a gente não pode prometer tempo de tratamento, né? A pessoa entra ali num processo de psicoterapia e às vezes não é psicoterapia que ela precisa, e é uma coisa, e deixa o psicólogo super confuso, e entra outro paciente, entra outro, recebe pouco, né? Então é fácil essa profissional se sobrecarregar e adoecer. Mas olha, entender, né, que a gente tem um tempo específico para atender, que a gente tem intervenções corretas para atender, objetivos de cada intervenção, que a gente tem... Cada intervenção tem, né, estão dentro de um serviço específico da psicologia, que a psicologia tem diversos serviços para que a gente tenha que atuar, né? O psicólogo clínico, ele não é só um psicoterapeuta, então ele tem que atuar em outros serviços também. Então, quando a gente entende toda a organização prática do nosso trabalho, é claro que essa sobrecarga que a gente tem, é claro que ela facilita o nosso dia a dia. Agora, vamos pensar aqui, vamos tentar fazer uma reflexão aqui. Imagine você que tá aí sobrecarregada, que você tá aí com atendimento grave, que você não sabe o que fazer, paciente toda hora te ligando, tendo crise, e familiar te cobrando, toda hora essa questão. Tem familiar que fica conversando com a gente no WhatsApp toda hora, né, cobrando coisas da gente. Aí você tá sem dinheiro porque você não consegue cobrar, ou você trabalha numa clínica que te paga 10, 15, 20 reais por sessão,
ou você tá atendendo ali sozinha, mas você não tem empoderamento para cobrar, então você cobra pouquinho, preço social, que a gente sabe que é uma coisa que não se faz na nossa profissão. Você tá ali sobrecarregada, não só com o trabalho, mas também no trabalho de casa, né? Aí você tá no seu dia a dia, toda sobrecarregada com as tarefas de casa, família, filhos, netos, marido, doença sua, doença de familiar que você cuida, né? Ou seja, toda essa sobrecarga, falta de dinheiro, e aí você entra no seu consultório e você tem que atender um monte de gente com problemáticas maiores que as suas ainda, muitas vezes, né? Pessoas tentando suicídio, pessoas com vícios graves, pessoas com... Ou seja, então você se vê numa situação completamente bagunçada. Agora imagine esse cenário. Imagina o seguinte cenário. Você entra no seu consultório, recebe um paciente qualquer, ou um familiar que quer trazer um paciente, criança, adolescente. Você olha para aquele familiar, você olha para aquele paciente e você sabe exatamente o que você precisa fazer ali para seguir uma consulta correta. E nesse primeiro momento de consulta, essa pessoa se sente mais calma porque ela entendeu que é possível a melhora, porque você mostrou para ela como faz. Depois que ela iniciou com você, fechou o contrato e tudo mais, você iniciou um tratamento, você iniciou um processo de avaliação, você direcionou o caso, você entendeu todas as possibilidades clínicas que você tem, mesmo quando você recebe pessoas com violência, com transtornos graves, com comorbidades, mesmo que você receba pessoas que estão a nível de suicídio, dizendo para você que quer se suicidar. E aí você sabe exatamente por onde começar, por onde caminhar, por onde ir caso esse caso esteja muito bagunçado, como que você destrincha e organiza ele, e como você flui num atendimento psicoterapêutico, na sua abordagem, de uma forma leve, correta, que a pessoa esteja ali engajada. Isso não seria suficiente para você se sentir mais leve na sua vida como um todo? Vamos parar para pensar nisso, gente. A nossa profissão é uma das áreas mais importantes da nossa vida. Quando a gente faz uma reflexão de vida, né, a gente for fazer uma roda da vida, por exemplo, né, com várias áreas da vida, área profissional, área da família, área da saúde, área do estudo, área do lazer, área da, sei lá, sexualidade, área, ou seja, se a gente for dividir as nossas áreas, a gente pode ter certeza que para um adulto, né, claro que a gente for fazer para um adolescente, não, mas um adulto, né, em período aí, né, ainda de busca de crescimento e tudo mais, uma das áreas mais importantes é a área do trabalho. Porque um adulto, primeiro, ele quer se realizar. Nós, né, queremos nos realizar, né, na nossa área, mas a gente também necessita do trabalho, né? Grande parte, a maioria das pessoas na nossa sociedade não são ricas, né? A maioria precisa trabalhar. Hoje, inclusive, nós mulheres, né, precisamos trabalhar para sustento da nossa casa ou para colaborar com o sustento da nossa casa, né? E também para a gente poder ter algo a mais, que às vezes tem mulher que é sustentada pelo marido, mas não tem algo a mais, ou tem que pedir dinheiro para marido, né? Isso acontece muito ainda, né? E quer ter o seu sustento, o seu dinheiro. Então precisa trabalhar. Então o trabalho é uma área muito importante para o ser humano na nossa idade, nossa faixa de idade, adultos, né? A gente sai aí do jovem adulto até, né, hoje até os 60 e poucos, 70 anos são idades produtivas ainda, né? Hoje a gente envelhece mais, né, e melhor. Agora, se essa área que é tão importante para suprir, né, financeiramente a gente na nossa saúde, suprir financeiramente a gente no nosso lazer, suprir financeiramente a gente nos nossos sonhos e desejos, e também fazer com que essa área não seja um problema na nossa vida, ela é muito importante. É muito importante que a gente organize a nossa prática para que essa prática seja uma base de cuidado pessoal.
A gente às vezes não consegue enxergar isso dessa forma, mas quando a gente muda nossa visão com relação ao nosso trabalho e a importância que ele tem na nossa vida pessoal e na nossa saúde mental e na nossa saúde estrutural, financeira, pessoal, nosso desenvolvimento pessoal como um todo, né? A gente vive numa sociedade capitalista, então trouxe essa necessidade pra gente. O trabalho necessita ser algo de suporte, algo base para o nosso crescimento. E o nosso trabalho, gente, tem uma especificidade. Vocês imaginaram aí essa reflexão aí que eu trouxe para vocês, de um atendimento, né, chegando e você todo organizado, né? Você tirou uma etapa de estresse para você, né? Qual é a etapa? Uma área da vida menos estressante, né? Porque já tem às vezes a área do relacionamento, a área dos filhos, a área do dinheiro, tudo lá sobrecarregando. Imagina a área do trabalho também, que a gente trabalha com saúde mental das outras pessoas, né? E essa área está toda bagunçada também. Então essa área está toda arrumadinha, porque eu sei exatamente como eu trabalho nela. Agora, só que na nossa área, quando eu sei exatamente como eu trabalho, eu estou trabalhando com um conteúdo extremamente útil para a saúde mental. Um conteúdo necessário, assim, imprescindível para a saúde de um indivíduo. Não tem como um psicólogo que tem segurança na sua prática minimamente não fazer reflexões necessárias para a sua própria vida. É impossível, gente, é impossível. Então é claro que se eu estou tendo uma prática com toda clareza, segurança, estou vendo resultados com meus pacientes, isso é porque eu estou entrando em contato com a minha prática e meus conteúdos, que também fazem com que me trazem reflexões. E isso vira um ciclo, gente. É um ciclo assim que não tem volta. Eu começo a trazer resultados para meus pacientes, consequentemente eu começo a ter maior poder financeiro. Porque se eu tenho segurança, eu também tenho segurança de me colocar melhor para os atendimentos, né? Para o meu marketing. Eu fico mais segura para falar sobre a minha profissão. Eu fico mais segura na minha família para falar sobre psicologia. As pessoas dentro de casa começam a me respeitar melhor. Então, ter segurança na sua prática clínica, ela traz um monte de consequências, como se fosse um efeito borboleta, né? Vai trazendo um monte de coisa. Veja a lógica disso. Então, a prática tá ali, eu tô me sentindo mais seguro e, consequentemente, eu começo a entrar em contato com as minhas próprias questões. Gente, é um fato que todo psicólogo, principalmente quando vai trabalhar com psicoterapia, que é um dos serviços que a gente faz, né? Não é o único serviço, é um dos. Ele precisa também estar se desenvolvendo nas suas questões psíquicas. Ele precisa reconhecer suas questões, ele precisa estar trabalhando suas questões. Isso é um fato, né? Se a gente está muito mal com a gente mesmo, a gente pode misturar um pouco e se sobrecarregar mais do que o necessário com nossos pacientes, misturar nossas questões com as deles, confundir, isso pode atrapalhar o processo desse paciente. Mas é uma realidade também que a média do psicólogo do Brasil não tem dinheiro para sustentar a sua própria terapia. Isso é uma realidade, gente. A gente não vai viver aqui de sonhos, de coisas que não são reais pra gente, né? Então a gente tem que viver dentro de uma realidade. E é real que os psicólogos no Brasil não têm capacidade de financiar terapia. Né? A não ser que você faça de uma forma com outro colega, né? Então, são serviços caros pra gente, né? Agora, a gente pode ser estratégico nisso. Se eu melhoro a minha prática clínica, eu já estou ali minimamente entrando em contato com os meus conteúdos, inclusive lá no curso, quando a gente a gente trabalha com todas as abordagens, né? Então, o psicólogo, ele tem uma ampla gama de conteúdos e conceitos e técnicas para se trabalhar também. É o ideal? Só isso é necessário? Claro que não, a gente também tem que fazer, só que a gente pode começar por aí. A gente pode começar
trazendo, porque quando a gente sabe a nossa prática, nossas intervenções, a gente vai saber exatamente o que eu tenho que estudar ali, de forma organizada. Eu também vou trazer esse conteúdo de conhecimento para o meu conhecimento pessoal. Eu também vou crescer com esse conhecimento. A nossa profissão tem algo muito lindo, né? Que traz o conhecimento. Se eu fosse uma contadora, é claro que as contas da minha casa, as contas da minha empresa, tudo estaria com tudo muito mais clareza para mim. Né? Eu não precisaria estar contratando, de repente, um contador, ou sim, né? Para tirar um pouco do meu trabalho. Mas estaria tudo mais claro para mim. Né? Se a gente é um engenheiro, né? A nossa casa vai estar muito mais, né? Cheio de coisas interessantes, engenharias, e, né? Ou seja, cada profissão traz, né? Se a gente é uma cozinheira, claro que o nosso almoço vai ser muito mais gostoso do que o almoço de uma cozinheira, de uma dona de casa que não sabe cozinhar, e assim por diante. A nossa profissão também traz esse benefício pra gente. Também traz benefício de trazer conhecimento, mas só acontece isso se eu sei o que eu tô fazendo, se eu conheço a minha prática, se eu conheço o meu trabalho. Porque se eu não conheço o meu trabalho, você pode ter certeza que ele vai ser mais um embrolho da nossa vida. Vai ser mais uma coisa para atazanar a nossa vida. Aí a gente vai sair por aí procurando conteúdo, procurando coisas que não vão ajudar o nosso processo prático. Então, conhecer as minhas intervenções, conhecer a ordem do meu trabalho, conhecer os objetivos de cada serviço e intervenção, tudo isso traz muita clareza para a gente, leveza no nosso dia a dia e, consequentemente, isso vai virando, né, um efeito borboleta. Eu vou ficando mais segura da minha profissão, eu vou ganhando mais porque eu me posiciono melhor, eu começo a pagar minhas coisas, eu começo a ter mais autossegurança em mim mesmo, porque eu também estou estudando sobre aquilo, eu estou pensando sobre mim também. Né? Lembra do engenheiro, do contador, que vai, né, suas finanças vão ficar melhores, né? Nós psicólogos também, se a gente estuda de forma organizada, lógica o nosso trabalho, de forma científica, é claro que a gente vai adotar isso para nossa vida também, esses conhecimentos organizados, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tem uma amiga que fez seu curso, gostou bastante. Legal, Silvana. Qual o nome dela? Que aqui a gente acaba se conhecendo bem intimamente, né? Sou aluna da Depressão 360, curso extraordinário. Estou apenas há 1 mês e já contribuiu demais, né, nos meses de atendimento. Que bom, viu, Net? Fico feliz de ouvir isso. Fico muito feliz de ouvir isso de você. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Sou da 5ª turma, aprendi muito, a Graça dizendo aqui. Que bom, Graça, fico feliz. Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Você é espetacular, competente, muito educada. Ô, Joselma, obrigada pelo carinho das palavras, viu? Muito obrigada mesmo. Então, gente, vamos recapitular um pouco o que a gente falou aqui, as reflexões. Eu quero que vocês anotem. Vocês podem colocar aqui para mim um insight dessa live aqui. O insight dessa live é que se o psicólogo ele está totalmente seguro na sua prática clínica, com clareza, sabendo exatamente, não é lógico que essa profissão nossa traga resultados também na nossa vida prática? Se eu tenho clareza na organização das minhas sessões, se cada intervenção me organiza do que eu tenho que estudar para aquele paciente, eu vou trazendo mais conhecimento de forma organizada para mim, não desesperada, pegando tudo quanto é material que sai por aí, porque a gente não consegue estudar assim, né? A gente fica nas redes sociais, curso não sei de que, aula não sei de que, livro não sei de que, a gente fica doido, a gente fica assim, meu Deus, não sei nem por onde começar. A gente entra em tudo, compra tudo e a gente não consegue botar, porque não tem estrutura, não tem organização. Então a gente tem uma organização de trabalho, traz também organização de estudo. Consequentemente, traz conhecimento para a nossa vida pessoal também. Consequentemente, traz empoderamento para a gente na nossa vida, né? Tanto na nossa prática, para que a gente possa também
ser vista como uma profissional mais segura, porque a gente está seguro, né? Então, nas redes sociais, ou na nossa família, ou para receber indicação, né? Então, a gente, financeiramente, a gente fica mais empoderada. É isso que acontece com profissionais que estão ganhando melhor. Eles estão mais empoderados. Vocês podem ver como é que é o comportamento do profissional que está mais empoderado, né? Então, eles ficam também mais seguros, né, da sua prática. Gente, isso, consequentemente, se eu estou melhorando financeiramente, o meu trabalho é um trabalho que me traz prazer, que eu tenho resultados com pacientes que estão à beira da morte, isso me traz um prazer imenso na minha vida, me traz reconhecimento das pessoas, dessas famílias, da minha própria família, de ver esse trabalho tão legal, tão importante. É claro que isso também vai facilitar a minha vida no dia a dia. É claro que eu vou ter mais saúde para eu dizer não no meu dia a dia. É claro que eu vou ter mais saúde financeira para eu poder tirar férias, para eu poder ter um hobby, para eu poder dar um tempo para o meu lazer. É claro, gente, que uma prática clínica correta, organizada, leve, vai trazer leveza para o nosso dia a dia, saúde para a gente também. É aquilo que eu falei, um efeito borboleta. Eu gosto muito desse termo, ciclo, né? Que é uma coisa que vai levando a outra, que vai rodando e não tem volta, né? E é um efeito borboleta. Eu mexo na prática clínica, consequentemente, eu mexo no meu conhecimento, no meu empoderamento, na minha questão financeira, nas minhas questões da minha vida, eu fico mais empoderada, eu fico menos sobrecarregada, eu consigo organizar melhor o meu dia a dia. E é claro que no futuro eu vou ter dinheiro para fazer terapia, para fazer, né? Então a gente acaba tendo uma bola de neve. E a proposta que eu tô trazendo para vocês é que comecem pela sua prática clínica. Então, gente, lembrando aqui essa nossa primeira live de esquenta para a gente entender, né, o quanto é importante a nossa prática clínica organizada, que é o que vocês vão ter lá no nosso workshop. É o que vocês vão aprender passo a passo de uma prática clínica, da psicologia clínica, dentro da nossa ciência, das nossas normas técnicas do nosso conselho, né, com intervenções técnicas, instrumentos que são exclusivos e privativos da nossa área. Significa que só psicólogo pode se utilizar, né? Vocês que são estudantes de psicologia, graduando, vocês são bem-vindos também para vocês já começarem a vislumbrar a prática clínica de vocês, porque a gente, como psicólogo já formado, a gente quer que vocês saiam da faculdade diferente do que a gente saiu, né? Eu me coloco aqui porque eu também, lá na minha época, eu também saí muito desorganizada. Eu vivi muito das coisas que vocês hoje me trazem, né? Então, hoje é a nossa primeira live. Então, eu quero que vocês anotem aí com vocês o insight dessa live, tá? Que a prática clínica da gente pode tirar a sobrecarga, pode trazer soluções para nossa vida pessoal, nossa saúde pessoal, tá? A Edna falou aqui, a sua fala em relação à ansiedade, em adquirir conhecimento de forma desorganizada foi perfeita. Sim, todas nós, né, já vivemos isso ou vive atualmente, né? Então, gente, olha, para se inscrever, tá? Porque para participar desse treinamento, que vai começar dia 24, é importante se inscrever, tá? Inscrição grátis, treinamento grátis. Tem um link na bio, tá? Nosso 17º workshop, tá? A gente já tá bem experiente nesse workshop aí. E eu tenho certeza, por isso que eu falo com toda certeza, que quem participa desse workshop traz resultados práticos de imediato para sua prática, porque você já começa a vislumbrar todo o processo de organização clínica. Aquela pessoa que fala assim, ó, nossa colega que falou aqui, eu tô insegura para iniciar, faça o nosso workshop que você vai ter muito mais coragem, muito mais motivação de começar, porque você vai saber exatamente o que você tem que fazer nesse começo, tá bom? Então, gente, olha, nossa primeira live termina aqui. Amanhã nós vamos ter a nossa segunda live. Daqui a pouco eu coloco o tema para vocês da segunda da live, tá? E a gente vai, durante essas semanas aí, 2 semanas de lives diárias pra gente aquecer a nossa mente, o nosso coração para nossa prática clínica organizada com clareza e segurança. Tá bom? Beijo, gente. Até amanhã.